E aí, gurizada do Ferreira Viana, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Então, gente, eu estou passando aqui hoje para conversar um pouco com vocês, tá? Falar um pouco de tudo que a gente já fez em termos de atividades. Também querer saber se vocês estão bem, saber se vocês estão entrando, né, nos grupos e fazendo as atividades que a gente está solicitando para vocês. Atividades, tá, gente? Então, primeiramente, mais uma vez eu gostaria de saudar vocês e agradecer o empenho da coordenação da escola, que tem feito um trabalho muito bacana, de vocês também que estão aí, né, entrando e fazendo as atividades. E para os que ainda não entraram e não fizeram ainda as atividades, que, né, entrem, porque a gente está se dedicando e tentando fazer a nossa parte. E uma das formas que nós temos de se manter ativos e continuar fazendo, estudando, ou pelo menos não quebrando o nosso vínculo com a escola nestes quase 4 meses parado, é as atividades que são postadas semanalmente nos grupos da escola. A gente sabe que isso não é, né, a melhor forma, a gente sabe que isso tem uma série, né, de problemas, mas que é o que a gente tem, é a nossa realidade, portanto é o que a gente pode fazer, tá bem? Dentro desse contexto todo aí. Essa atividade de hoje, da semana, na verdade, é uma conversa, né? Essa atividade da semana eu quero ver vocês, eu quero que vocês me vejam, é uma troca que a gente vai ter aí para a gente conversar. Uma coisa, assim, né? Eu acho que ao longo dessas 5 semanas de atividade que foram dadas para vocês, eu basicamente trabalhei em textos com problemáticas sociais. Imagino eu que seja um momento muito propício para a gente poder desenvolver esse tipo de atividade. Estamos passando novamente, né, por esse momento que a desigualdade social ela está sendo escancarada em nosso país, né? Um país tão desigual como o Brasil e que, por vezes, dentro da situação da vida cotidiana e dentro dos padrões, entre aspas, de normalidade, essa desigualdade fica maquiada, né, pelas relações de trabalho, pelas relações de dominação de classe que existe no nosso país. Porque, por exemplo, o abismo no campo da educação está sendo exposto. A questão das escolas privadas e públicas, a questão do acesso à internet não ser uma realidade de boa parte dos brasileiros. Então a gente precisa pensar essas coisas. Eu acho que nós, né, que vivemos em bairro, que estudamos em escola pública, mais do que nunca a gente precisa ser ligado na nossa realidade. A gente precisa trabalhar a nossa mente, a gente precisa trabalhar nossas ideias, porque a gente não pode, né, ser conivente ou até mesmo tolerar essas desigualdades, entendeu? Que permeiam a nossa realidade. Ou pelo menos a gente precisa ter consciência, né, de como essas desigualdades são perpetuadas e reproduzidas cotidianamente. Ao longo disso, então, eu trabalhei textos e vídeos que tinham uma ideia de ser, né, um pouco mais críticos, de formar um pensamento mais crítico, que é essa uma das finalidades da história enquanto disciplina. O primeiro texto da primeira semana foi um texto chamado O Coronavírus Revela que Éramos Cegos e Não Sabíamos. Um texto do escritor Juan Arias, publicado no jornal É o País, logo no início da pandemia, lá no mês de março, né? Esse texto foi publicado no dia 3, no dia 14/3, no período ali em que nós estávamos nas vésperas de cancelar as aulas e que a pandemia se alastrava na Europa. Esse texto foi publicado no periódico Global, né? Portanto saiu para a América Latina toda e também para a Europa. Então,
esse texto ele faz uma alusão, né, com um livro e um filme também, que saiu o filme depois do livro, chamado O Ensaio sobre a Cegueira, do escritor português José Saramago, onde, né, numa distopia, né, uma distopia é algo que é uma realidade distorcida, portanto uma realidade quase que, né, absurdamente distorcida, ou seja, o mundo inteiro, né, ele no livro O Ensaio sobre a Cegueira, uma pandemia global deixa as pessoas cegas, né? Então você imagina que aquilo vai varrendo o mundo. As pessoas vão se infectando e vão perdendo a visão. E algumas pessoas, né, não perdem a visão. Algumas pessoas, né, as que conseguem se proteger de ter o contato com os doentes, que é muito parecido com o que a gente está vivendo, porque a gente não sabe quem está doente. Essa é a questão, né? O vírus não faz distinção, como eu disse, de rico e de pobre. Mas ele também, ele é invisível, a gente não sabe onde ele está. E por isso também a questão, né, é paranoica de se pensar que se pode pegar o vírus a todo momento. Então, essa é a questão interessante, né, que o filme, que o livro aborda. Porque quem consegue se proteger de ter o contato são, primeiro, né, as instituições, os políticos, o exército, as forças policiais, que passam, então, a tomar as medidas para encarcerar os cegos, né, essas pessoas que estão contaminadas pelo vírus, e deixá-las lá em quarentena. Obviamente, aí vai se desenvolvendo toda a trama e depois esse vírus passa, no final. Mas o texto do Arias, esse que eu passei para vocês na primeira semana, ele trabalha com isso aí, mostrando, né, que ele faz alusão, ou seja, ele remete ao texto do Ensaio sobre a Cegueira, dizendo que a gente era cego e não sabia. Por quê? Porque a gente não conseguia enxergar a necessidade que nós temos enquanto sujeitos, né, de ter carinho, de ter afeto. Porque essa é a grande jogada do texto. Pensar a necessidade que nós temos no nosso dia a dia de nos relacionarmos com pessoas. Porque somos seres sociais. Então, se a gente pensa da seguinte maneira, a coisa que mais dói nesse período da quarentena é justamente ficar longe das pessoas que nós amamos. Muitos de vocês, né, sentem falta da escola, mas quando estavam na escola, reclamavam da escola. Isso é interessante a gente pensar, né? Porque é aquilo que a gente faz todo dia, é o banal. Mas o banal faz muita falta na nossa vida. Então aí, né, eu pedi para vocês fazerem a leitura do texto e depois, né, responder 3 perguntinhas. Na sua opinião, né, o que está fazendo mais falta na sua vida em épocas de coronavírus? Questão muito pessoal, né, o que faz falta na sua vida. Se você se sente preso em meio à pandemia, uma questão também puramente pessoal. E, né, o que essa pandemia vai mudar em você em relação à sua forma de enxergar o mundo e a vida. Reflita sobre isso. Então, olha como essa pergunta é interessante, porque muitos de vocês, alunos que vão do 6º ao 9º, e aí a gente tem, né, uma faixa etária relativamente extensa, né? Tu pensar que, por exemplo, isso é algo extremamente novo, inusitado. E o que vocês vão conseguir aprender e tirar de lição disso aí? O texto fala de afetos, eu falei de afetos aqui no vídeo. Será que a gente vai sair dessa valorizando mais os momentos nossos do dia a dia, do cotidiano? Às vezes até falando aquilo que eu gostaria de falar pro fulano, mas deixar para outro dia.
Isso está expondo a fragilidade da vida, essa pandemia. Então, se vocês, né, acham que sairão melhores deste momento que estamos passando. A segunda atividade, gente, era um texto, tá? Era um post, na verdade, um print de uma revista chamada Le Monde Diplomatique Brasil. Le Monde é um jornal na França, né, e ele tem edição em formato de revista no Brasil. E dizia ali, né, auxílio emergencial, uma via expressa para a renda básica universal. Apesar dos desmontes de políticas sociais dos últimos anos, os R$600 destinados aos trabalhadores informais desempregados durante a pandemia reforçam a prevalência das transferências de renda como meio versátil para alcançar diferentes dimensões das necessidades humanas. Tá? Bom, como todos sabem, a pandemia, como eu disse, está expondo muita coisa que ficava mascarada. Inclusive, a questão do emprego no país, né? A gente sabe que o desemprego é um problema, mas estávamos aí com 14 milhões de desempregados antes da pandemia. Eu não sei quantos estamos agora. Mas o fato é que muita gente desempregada trabalha no trabalho informal. O que é o trabalho informal? O trabalho informal é aquele tipo de trabalho de carteira não assinada. É o cara que faz cafezinho, bota numa terno que vai vender. É o cara que faz o pão e vai vender. É o cara que vende guardanapo ali na frente do supermercado. É o cara que vende roupa na escola. Esse é o trabalho informal. Porque ele não está formalizado como emprego, como carteira de trabalho. Consequentemente, também, ele não consegue ter uma renda fixa. Por exemplo, né, quem tem um salário sabe quanto ganha por mês. Uma pessoa que é informal, ela não sabe dizer quanto ela ganha. Por exemplo, o motorista de Uber. Por quê? O salário dele depende de uma variante de condições sociais. E também, né, se a economia precisa estar bem para o cara vender, etc e tal. Então, isso é o trabalho informal. E, como o trabalho informal, ele mascarava, na época pré-pandemia, ele mascarava o quanto o país não gerava empregos formais. E aí vem a renda básica, porque com a pandemia muitas pessoas não conseguiram mais trabalhar. Perderam o emprego, os informais, né, consequentemente, não conseguiam mais vender. E aí o governo teve que abrir a mão, botar a mão no cofre e tirar o dinheiro para as pessoas, né, receberem esse auxílio, que é R$600 durante 3 meses, e agora parece que vem mais uma parcela aí de R$300, R$200. Então, a questão é essa. A renda básica universal já existe em alguns países super adiantados da Europa. Ou seja, o que é isso? Todo cidadão, toda pessoa que nasce tem direito a um salário mínimo, que não é o mesmo mínimo nosso daqui. Mas esse salário é o suficiente para garantir com que aquela pessoa não viva na miséria, não passe fome, tenha uma casa, tenha condições de manter, de se vestir, de comer, de manter seus filhos na escola. Porque paga imposto. E ao pagar imposto, tu gera um valor que retorna para ti. Se nós tivéssemos no Brasil, que é um dos países está entre os países mais desiguais do mundo, uma renda básica, talvez nós estivéssemos num outro nível de sociedade. Então aí, né, eu pedi para vocês pesquisarem, óbvio que eu estou falando agora, né, o que é renda básica universal, quais países já implantaram esse modelo de política, só digitar no Google, né, e ver. Se você considera importante existir isto, né, existir algo desse tipo no nosso país,
E quais seriam os pontos positivos e negativos de existir uma política desse tipo num país como o Brasil? Ou seja, se imaginar que, vamos pensar o seguinte, a gente sabe que R$600 é muito pouco, mas vamos imaginar que todas as pessoas tivessem direito a R$600 por nascerem no Brasil e exercerem os seus direitos de cidadão no Brasil, pagarem os impostos, votarem, etc, etc e tal. Será que o Brasil seria um país melhor? Será que existiriam, desculpa, será que existiria menos pobreza? Será que existiria menos desigualdade social? Essa é uma questão importante para a gente pensar. Bom, vamos lá que já está extenso esse vídeo. A atividade 3, tá? Também ela está relacionada com a questão da desigualdade social. Portanto, era um vídeo que explicava o que era desigualdade social, que eu já falei aqui um pouquinho, e mostrava, né, uma charge também de alunos, um aluno em casa comendo pizza, né, tendo aula online, enquanto outros alunos, né, diziam: mãe, estou perdendo aula, já estou na fila. E a mãe dizia: calma, gente, o código do auxílio emergencial não chegou. Então, aqui nós vamos ter uma questão, por exemplo, que a charge tenta mostrar a desigualdade no campo da educação, tá bem? Ou seja, eu falei aí lá no início do vídeo sobre a questão da desigualdade. Agora, tem um exercício sobre isso. O que é desigualdade social? O que é possível entender da charge? E como a charge se relaciona com o assunto da desigualdade social? Ou seja, a questão da educação. A educação é o reflexo das políticas públicas, de como o governo lida com o povo. Se a educação não é igualitária, se a educação não é um fator de libertação que proporciona ao indivíduo crescer enquanto pessoa, de ascender, de almejar postos de trabalhos qualificados, esse país é desigual. Tá bem? Depois, a atividade 4, que também está relacionada uma coisa com a outra, que eu falava sobre meritocracia. Eu não vou falar aqui sobre meritocracia porque tem um vídeo, e esse vídeo aqui, o meu vídeo já passou dos 20 minutos. Então, eu quero que vocês, né, quem não viu, veja, mas entenda o que é meritocracia, que é uma coisa que, cara, os ricos adoram usar isso, sabe? As pessoas que têm condições melhores de vida adoram vomitar essa palavra, meritocracia, dizendo que os seus feitos, basicamente, né, os seus feitos, os seus êxitos são frutos dos seus méritos, do seu esforço pessoal, enquanto que a gente está falando de desigualdade social antes. Entende? Para a gente entender meritocracia, precisa entender que o país é desigual e que as pessoas partem de posições diferentes e que a luta não é igual. Então, basicamente, tinham também a mesma charge, aquela da educação, e uma outra charge sobre animais. E aí, né, o cara pedia: para que a seleção seja justa, passarão por uma prova. Subam na árvore. Ele tinha um pinguim, um macaco, um elefante, um gato, um peixe, uma foca, né? Então ele mostrava que, tipo, qual é o animal que vai conseguir subir na árvore? É o macaco. Então, quer dizer, não é igual. Se a gente pede as pessoas entrarem, serem bem-sucedidas na vida, a precisa que a pessoa tenha uma boa educação, a pessoa tenha uma qualificação, que a gente sabe que o quanto é caro se qualificar e o quanto demanda tempo que às vezes a gente não tem, porque está ocupado com outras coisas, precisa trabalhar, sustentar a família, ajudar no orçamento familiar, etc e tal. Então, tinha que assistir o vídeo, analisar as duas charges e responder. O que é meritocracia? Você acredita que todas as pessoas têm as mesmas chances na vida? Você é favorável ao argumento da meritocracia, então precisava assistir o vídeo. Depois, né, o último, que é possível estender a meritocracia para o campo da educação? Ou seja, né, se a meritocracia pode ser entendida também, ou pode ser vista no campo da educação. Então, por fim, a atividade número 5, tá, que falava, era um vídeo sobre a questão do racismo. Tá?
E a gente está vendo no mundo muitos episódios de racismo acontecendo. O racismo acontece cotidianamente no nosso país, né? Não só, cara, todos os dias nós vemos algum tipo de coisa relacionada ao racismo. Então, só que agora o racismo, nas últimas semanas, ele tem sido uma pauta, né, dos movimentos sociais do mundo inteiro, em virtude, né, do assassinato do Floyd nos Estados Unidos, aquele que eu acho que todo mundo viu, né, pelo um policial. Então, gente, o racismo é um assunto que a gente precisa discutir muito na nossa sociedade. Não é só no dia da consciência negra. O racismo tem que ser discutido todos os dias na escola. E a nossa escola, Ferreira Viana, tem um papel muito importante, né? Porque é uma escola que aborda esse tema, discute esse tema muito bem e trabalha essa temática de uma forma muito bacana na Semana da Consciência. Mas nós, em sala de aula, nós trabalhamos, né, não só em novembro sobre esse tema. Então, gente, eu pedi para vocês assistirem o vídeo, tá? Que tá o link lá, e depois vocês responderem qual, né, na sua opinião, qual a importância de se discutir o racismo na escola, e na sua opinião, se existe uma cultura racista no Brasil. Porque muitas coisas que estão até normalizadas dentro da gente, a gente acha que não, isso não é racismo, uma piadinha aqui, uma piadinha ali, mas é racismo. É racismo. Então, por isso que é a importância da discussão na escola, para a gente entender o lado, né, do que é sofrer com algum tipo de piada. É piada, é brincadeira. Não, não é brincadeira. Até por parte de quem fez, pode ser brincadeira. Mas para quem sente a piada, não é. Né? Então tem toda essa questão para a gente discutir que é muito bacana. Bom, e aí a gente fecha as atividades, as 5 atividades, né, que foram postadas nas últimas semanas. Portanto, essa semana eu não vou dar nada para vocês fazerem, tá? Eu quero que vocês assistam o vídeo e quem não fez os exercícios, que façam, gente. Peguem lá as atividades, façam, tá bem? E que na próxima semana será postado alguma outra atividade, tá? Relacionada a essas temáticas mais sociais. Tá bem, gente? Eu espero que vocês fiquem bem, que vocês estejam bem nas casinhas de vocês, se cuidando, tá? Aproveitem para dar uma descansada, porque quando voltarmos teremos muito trabalho pela frente, tá? Um forte abraço aí para vocês, nas famílias de vocês, fiquem todos com Deus, tá? Tchau, tchau, gente.